Vou convidar você para abrir comigo sua Bíblia lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, onde nós lemos assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se eu ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar a ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a você mesmo, como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como já antes os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar? Gostaria que você pudesse orar comigo, né? Se você estiver aí com a sua esposa, com o seu filho, é um bom momento da gente orar uns pelos outros, da gente orar uns com os outros, né? Então gostaria de te convidar, se você estiver com o seu amigo, com a sua amiga, ore abençoando a vida dessa pessoa, ore para que nesse tempo de edificação possa ser abençoador para a nossa vida. Vamos orar todos juntos? Essa é uma casa de oração. Vamos orar sem acanhamento nem timidez, uns com os outros e uns pelos outros. Jesus, nós oramos agora
à medida que nós abrimos a palavra, porque nós sabemos, cremos e nós dependemos desse milagre do Espírito Santo de Deus agindo no nosso coração. Espírito Santo de Deus, você que inspirou a palavra, agora aplica a palavra, ilumina a palavra aos olhos do nosso coração, de tal maneira que nós possamos entender que tudo aquilo que Paulo escreveu aos Gálatas, embora tenha sido escrito há tanto tempo, numa linguagem talvez tão diferente da nossa, Jesus, tudo isso aqui tem a ver conosco, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com os dilemas que a gente tem vivido ao longo da nossa caminhada cristã. Então nos ajuda, Espírito Santo de Deus, não apenas a entender com a nossa mente, mas a assimilar com os ouvidos do coração aquilo que o Teu Espírito está falando ao coração da Tua igreja reunida nessa noite. Nos ajuda, nos quebranta, nos mobiliza, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Esse ano a gente está abordando esse tema, seguindo a Jesus pelos caminhos da vida. E quando a gente pergunta para onde Jesus quer nos levar, se a gente faz assim, nós somos discípulos de Jesus, o discípulo sempre segue o mestre. Muito obrigado, Beto. Só a garrafa, varão. Obrigado. A gente segue a Jesus como nosso mentor, como nosso professor, como nosso mestre. E para onde Jesus nos leva? A gente viu nas primeiras reflexões do ano, ali em janeiro e fevereiro, que Jesus certamente nos leva a uma experiência profunda de relacionamento com Deus com o qual Ele nos reconecta. Então, a primeira questão é sempre o discipulado como uma reconexão com o Pai. O discipulado sempre como um segmento de Jesus na direção de uma intimidade com Deus, né? Só que, à medida em que a gente descobre esse segmento de Jesus, né, como ser filho de Deus, como ser templo do Espírito, nós vamos descobrindo que não para aí, não para no ter uma comunhão com Deus. Mas quanto mais nós aprofundamos a nossa comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus vai gerando dentro de nós aquilo que é a transformação cristã, aquilo que é a mudança de vida. E isso começa quando, de fato, o Espírito Santo de Deus começa a nos dar uma nova busca. E é sobre isso que a gente está falando nesse mês, uma nova busca. E que busca é essa que o Espírito Santo gera no nosso interior? A primeira coisa que a gente percebe na vida daquele que de fato nasceu de novo é um desejo de comer da palavra. É o desejo de ter comunhão com Deus na palavra, de conhecer o Deus da palavra. A primeira coisa que a gente nota na vida dessa pessoa é uma fome da palavra, porque ele sabe que ler a Escritura não é mero hábito de leitura formativa, mas é ouvir o Pai falando com ele. Então a primeira coisa que muda é que nós aprendemos a ouvir a Deus na palavra. Deus fala conosco por meio da Escritura, e nós respondemos a Deus de volta por meio da oração, que é o que a gente falou na semana passada. Os novos nascidos em Deus, os filhos e filhas de Deus, eles aprendem a falar com Deus, na sua própria língua, do seu próprio jeito. Porque cada filho fala com o seu pai de um jeito. Cada filho é diferente, então nós falamos com Deus de formas diferentes. Quando você começa a desenvolver a sua linguagem com Deus, a falar das suas coisas com Deus, é que você está pisando nesse terreno misterioso, insólito, mas maravilhoso que é a oração. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito tocado, porque eu fui no PG essa semana e pessoas falaram assim: olha, pastor, eu ouvi aquilo que o senhor falou sobre oração no final de semana e eu já comecei a aplicar. Essa semana eu falei com Deus de coisas do meu coração, coisas que eu nunca me imaginei falando com Deus. E eu fiquei feliz, porque é isso mesmo. A gente tem que sair desse lugar de oração repetitiva, desse lugar de oração mecânica, que é pedir coisas para Deus apenas, e se colocar no lugar de oração. A gente tem que ir com tudo o que tem, com tudo o que é para o lugar de oração e se derramar ali. Esse ciclo de comunicação entre nós e Deus, ele vai se fechando, porque nós ouvimos a Deus na palavra, e nós falamos com Deus da palavra. Mas quando nós saímos do lugar de oração, ainda existe algo a ser feito, não é verdade, irmãos?
A nossa caminhada com Deus não se resume ao momento devocional. Note, o momento devocional é a sua âncora e o seu fundamento. Se você não está se encontrando com o seu Pai todos os dias, dificilmente você vai viver como um filho de Deus na vida prática. Isso é fundamento. Isso é base, é âncora. Isso é cordão umbilical que te prende ao Pai e que te nutre para que você possa viver como um filho de Deus. Mas uma vez nutrido, não para aí. Nós temos que começar a caminhar com Deus no dia a dia. E é justamente sobre isso que Paulo está falando aqui. Nós estamos num texto que talvez seja um dos textos mais importantes para nós, que somos cristãos e cristãos reformados. Porque grande parte da teologia da reforma foi bebida em Gálatas. Porque Gálatas tinha uma mensagem muito especial para os cristãos dos séculos 15 e 16. Basicamente, a mensagem de que ninguém que esteja ou no legalismo ou na libertinagem está de fato vivendo a liberdade que Cristo morreu para lhe dar na cruz do Calvário. O capítulo 5 de Paulo e a epístola aos Gálatas como um todo, ela é escrita num tom muito, digamos assim, confrontador. Quando você abre a epístola aos Gálatas, nos primeiros capítulos, você descobre que Paulo não estava nada feliz quando escreveu essa epístola. Por quê? Porque ele havia passado por essa região. A Galácia não era uma cidade, era uma região. E ele havia plantado uma igreja ali, a igreja dos Gálatas. Então Paulo seguiu o seu rumo missionário, plantando outras igrejas, visitando outras igrejas e tal. Mas depois de um tempo vieram alguns mestres e doutores da lei de Jerusalém e começaram a ensinar outras coisas para as pessoas. Que outras coisas? Eles começaram a ensinar basicamente que essa história de Jesus morreu na cruz do Calvário no seu lugar, isso é o bastante para a sua salvação, isso é muito esquisito. E que você teria que fazer algumas coisas para ser salvo. Basicamente 3, a guarda do sábado, a circuncisão e a abstenção de alimentos que eram considerados impuros. Note que esses 3 elementos, segundo John Stott, configuram o judaísmo do tempo de Jesus. Como é que o judeu se distinguia das outras religiões? Ele guardava o sábado, não trabalhava no sábado, ele não comia comida impura e ele se circuncidava. Então esses mestres começam a falar para aquela igreja mais ou menos assim: gente, vocês aí que não são judeus de nascença, vocês que não vieram de um lar judeu, mas creem que Jesus Cristo é o Messias, se vocês não se circuncidarem, vocês vão para o inferno. Se vocês comerem carne de porco, vocês vão para o inferno. E se vocês trabalharem no sábado, vocês vão para o inferno. Ou seja, 2000 anos depois, nada mudou. Porque em vários outros arraiais, Cristo continua não sendo suficiente para a salvação. É Cristo e mais alguma coisa. E então Paulo toma pena e caneta e escreve para os Gálatas, e o tom do primeiro capítulo é assim: ó Gálatas insensatos. A palavra no grego é tolos, nécios, gente que não entende, gente do ouvido ensurdecido e do coração endurecido. Ele começa num tom altamente confrontador, ele segue para mostrar que aquele evangelho que estava sendo pregado era um falso evangelho, ele defende sua autoridade apostólica, e no capítulo 5 ele começa a amarrar o que realmente é a vida de alguém que vive pelo evangelho. E ele começa a dizer o seguinte: aquele que vive no evangelho recebeu da liberdade que Cristo lhe dá. E essa temática desse capítulo, ela é muito importante para nós, porque hoje, especialmente, nós cristãos celebramos a Páscoa cristã, e nós basicamente dizemos que tudo aquilo que Deus fez para libertar o povo do Antigo Testamento, do cativeiro egípcio, tudo aquilo era um símbolo daquilo que Cristo realmente é para nós. Cristo é a nossa liberdade. Nós fomos libertos de todo tipo de escravidão, seja espiritual, emocional, qualquer tipo de escravidão que nos aprisiona, nós fomos libertos. Então Paulo está falando a nossa língua aqui, quando ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E ele começa a falar primeiro com uma parte da igreja dizendo assim: mas tome cuidado, porque todos vocês que se apegam à lei para salvação própria, vocês, o que ele diz?
caíram da graça. Olha, dificilmente você vai encontrar uma passagem tão dura de Paulo em todas as suas epístolas. Mesmo quando ele confronta esse caso que o Hugo citou aqui na frente, do cara lá da igreja de Corinto que estava tendo um caso com a própria madrasta, Paulo não chega a ser tão duro. Aqui ele diz claramente: se você se circuncida, você é obrigado a cumprir toda a lei. E se você acha que cumprindo a lei você se salva, você desmereceu a cruz de Cristo e caiu da graça. Então a primeira palavra de Paulo é para os legalistas. Os legalistas que acreditavam que a salvação é o resultado de uma performance religiosa. É o resultado de cumprir um conjunto de coisas. Note, o legalismo, ele está vivo e respirando dentro da igreja hoje. Note, ainda hoje você pode ouvir do púlpito: meu irmão, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você fizer aquilo outro, você perde a sua salvação. Parece que basicamente ele está dizendo assim: olha, se você cumpre esse checklist aqui de coisas evangélicas, você está bem com Deus. Você está salvo. Paulo, igualmente, a partir do versículo 13, ele começa a dizer assim: vocês foram chamados para a liberdade, não usem a liberdade que receberam para cumprir a vontade pecaminosa de vocês. Porque se parte da igreja dos Gálatas estava vivendo em legalismo, a outra parte estava criticando os legalistas e dizendo assim: olha, Jesus já morreu por mim, então eu sou perdoado de tudo, eu sou perdoado para tudo, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. E se você vê a maneira como Paulo nomeia os pecados a partir do versículo 19, é absolutamente chocante. Porque o que ele dá a entender é que essas pessoas que eram os grandes pensadores da liberdade cristã, eles estavam envolvidos com essas práticas de imoralidade sexual, impureza, libertinagem, ódio, ira, egoísmo, dissensões, facções, embriaguez, orgias. Então esses cristãos estavam falando assim: sabe aquele negócio da nossa geração? Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso daí, né, não tem nada mais a ver, pastor. Né? Essa moralidade caduca. Né? A igreja dos Gálatas, ela era uma igreja dividida entre legalistas e libertinos, em que as pessoas estavam se mordendo e se matando. E eu acho que essa passagem de Gálatas 5, ela é muito importante para nós. E ela fala muito, muito conosco. E eu vou fazer algumas aplicações. E de um lado e de outro. E vou encerrar dizendo o seguinte: o que Paulo está dizendo aqui na Epístola aos Gálatas, muito claramente no capítulo 2, é que esse evangelho do faça uma série de coisas e você será salvo, e o evangelho do Jesus morreu por você, você pode sair por aí fazendo o que te dá na telha, esses dois evangelhos são o mesmo evangelho, que é falso e que é mentiroso. Paulo diz assim: sabe quando é que você reconhece o falso evangelho? Quando ele coloca a salvação na sua mão. Ou quando ele tira a obediência da sua responsabilidade. Paulo começa a dizer assim: eu afirmo que todo aquele que pregar um outro evangelho seja amaldiçoado. Se um anjo descer do céu e anunciar alguma coisa diferente do evangelho que eu preguei, do meu evangelho, que ele seja amaldiçoado. Porque basicamente é isso, é um falso evangelho. E como o evangelho verdadeiro faz? Em primeiro lugar, o evangelho verdadeiro faz um apelo ao coração do legalista. E como é esse apelo? Está contido nos primeiros versículos do capítulo 5. Ele diz o seguinte: se você acha mesmo que você pode se salvar obedecendo à lei, lembre-se, você tem que cumprir toda a lei.
Porque quem quebra o menor código da lei, quebra toda a lei. Nos capítulos anteriores, Paulo deixa claro que a lei mosaica, a lei de Moisés, não foi dada para salvar o povo de Israel. Ela foi dada para conduzir o povo de Israel a uma consciência da necessidade de um Salvador. Então nós cristãos, nós retemos essa parte ética da lei. Por quê? Porque nós acreditamos que se nós não estamos quebrando nenhum dos 10 mandamentos, Deus está feliz conosco e nós não precisamos de Jesus Cristo? Absolutamente não. Essas leis, elas foram nos dadas para que nós pudéssemos, por meio dessas leis, tomar consciência do nosso estado de necessidade de salvação. Lembre-se que alguém pode dizer assim, pastor, mas eu tenho cumprido o decálogo. É mesmo, meu irmão, tenho cumprido. Especialmente aquele mandamento lá, o 7º, que é não cobiçar a mulher do próximo, que é não adulterar, não manchar o leito conjugal. E olha, pastor, eu tenho uma vizinha linda, mas eu nunca pus a mão nela. Aí eu te pergunto, então como é que você sabe que você tem uma vizinha linda? Aquilo que Jesus diz no Sermão do Monte é que quando nós acolhemos o pecado no nosso coração, mesmo que nós não tenhamos consumado o ato sexual, nós já pecamos. Porque aquilo que a lei pretende mostrar é que o pecado está vivendo dentro de nós. Essa é a nossa natureza. Pegue uma pessoa, tranque ela numa jaula, jogue a chave fora, isole ela do mundo, deixe ela em solidão. E isso fará dessa pessoa menos pecadora aos olhos de Deus? Você acha que quando você dorme, Deus olha para você e vê o quê? Vê exatamente aquilo que você é, aquilo que eu sou na nossa natureza. Ele vê um pecador. Mas Deus, eu estou dormindo, não estou fazendo nada. Não estou olhando para ninguém, nem cobiçando nada de ninguém. É a questão da nossa natureza. O problema é que o legalista não reconhece a gravidade do problema do pecado. Ele acha que o pecado é uma série de erros que nós cometemos aqui e ali. Não é, meus irmãos. Não é. O pecado é a nossa natureza. Isso vive dentro de nós. Então, para o legalista, Paulo oferece o quê? Graça. Ele lembra que todos aqueles que confiam em Cristo Jesus foram salvos pela graça. E ele convoca o legalista a sair desse estado de escravidão, porque ele diz, todo aquele que vive sob essas regras, está de novo em escravidão. Eu vim de uma religiosidade bastante legalista na minha adolescência, e eu me lembro o que era tentar cumprir de maneira exaustiva as listas de não peque, não faça isso, não faça aquilo, que eram impostos sobre os adolescentes do meu tempo. E eu me lembro que eu pecava e quebrava cada um daqueles itens daquela lista. O problema disso é que na minha cabeça, eu estava no controle da minha salvação. E se eu estou confiando em mim mesmo, eu não estou confiando em quem, igreja? Em Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz do Calvário. Só que Paulo, ele não fala só com os legalistas, não é verdade? Ele fala também com aqueles que dizem assim, como eu já contei uma história aqui, de um cara que eu discipulei há muito tempo, que diz assim, pastor, eu posso transar, eu posso cheirar cocaína, eu posso ir para o baile, eu posso fazer tudo aquilo que eu tenho feito na minha vida já. E ele fazia tudo isso mesmo. Numa das vezes que ele me chamou, ele estava assim com uma quantidade razoável de cocaína sob a mesa da sala da família dele, né? E aí eu falei assim, mas por que você vive assim, fulano? Ele falou assim, não, pastor, porque eu sou predestinado. Eu sei, eu fui criado numa igreja presbiteriana, eu sou predestinado, então assim, o meu pecado, Deus vai perdoar, e Deus não vai olhar para isso. Eu falei assim, bom, se você está falando isso e pensa assim, isso só me dá mais motivo para pensar que você nunca foi predestinado coisa nenhuma, a não ser o inferno. Talvez você seja mesmo predestinado, porque todo mundo é predestinado a algum lugar. Agora, com certeza, a sua predestinação não bate com aquilo que a Escritura diz. Porque todo aquilo que nasceu de novo, nunca usa a graça de Deus para ofender o próprio Deus.
Isso seria como pegar o carro que seu pai te deu de presente e usar para matá-lo atropelado na entrada da garagem. Quando nós tomamos a graça de Deus como base para pecar contra o próprio Deus, nós estamos pegando um carro que o seu pai te deu de presente, de formatura, e usando para matar o próprio pai espremido na garagem. Porque nós estamos usando a graça de Deus para afrontar o próprio Deus vivo, que é o Senhor e Redentor dessa graça. Então, como é que Paulo fala com os libertinos da igreja da Galácia? Ele diz assim: vocês foram libertos para viver uma vida que tenha sentido, uma vida de liberdade. Porque todo aquele que peca é escravo do pecado. E ele começa a nomear uma série de pecados. Uma série de pecados que estavam escravizando e aprisionando a vida daquelas pessoas. Então Paulo diz assim: a mesma graça que liberta o legalista, liberta o libertino. Eu não sei se eu já contei para vocês da oração de Agostinho. A mãe dele orou por ele durante muitos anos para que ele se convertesse, mas ele vivia uma vida dissoluta, ele vivia uma vida, uma vida dissoluta, a qual eu não preciso explicar, que vocês sabem bem como é. E ele orava: ah, Senhor, me converta, mas não hoje, porque hoje tem baile funk, então eu tenho que ir, Senhor, lá, visitar as irmãzinhas lá, fazer as obras de caridade da carne. Ele orava isso: Senhor, me converta, mas não hoje. O que é isso? É um tipo de escravidão. E é aquilo que a nossa geração não entende. Como é que Paulo encerra capítulo 5? Ele diz o quê? O fruto da carne, as obras da carne são, e ele faz uma lista escabrosa de pecados. Vários deles relacionados à vida sexual e moral daquele tempo. Vários outros deles relacionados à vida em comunidade, como ira, ódio, facções e dissensões. Gente que onde chega causa problema, causa divisão, causa ódio, cria times e gera competitividade entre esses times. Vários pecados aqui são muito conhecidos nossos. E ele começa a dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade. E ele começa a falar de uma série de questões, uma série de traços práticos da vida do cristão. Ele diz assim: contra essas coisas não há lei. Eu quero encerrar essa reflexão dizendo o seguinte: o cristão, ele ouve Deus falar com ele por meio da palavra. Ele fala com Deus por meio da vida de oração. Mas ele sabe que enquanto esse ciclo de ouvir a Deus não é colocado em prática na vida de obediência do dia a dia, o processo de conhecer a Deus não terminou. Eu vou repetir. O cristão ouve a Deus por meio da palavra. Deus falando com ele: não faça assim, faça assado. Essa é a minha vontade para você. Ele fala com Deus por meio da via da oração: Senhor, me dá forças para viver isso. Mas enquanto ele não decide caminhar no Espírito, como diz Paulo, caminhar em obediência, esse processo de conhecer a Deus fica só no conceitual, não se torna vida. Então não existe intimidade ou possibilidade de intimidade com Deus para quem não está tentando, com tudo que tem, caminhar em obediência na vida de santidade. Não há. Não há. Se você diz que conhece a Deus e que ama a Deus, mas não ama o seu irmão que você vê, você é o que diz João? Mentiroso. Sem santidade, ninguém verá o rosto maravilhoso do Senhor. Todo aquele que diz ser de Cristo, que viva como quem? Como Cristo. Abra sua Bíblia, de capa a capa, a intimidade com Deus é expressa na vida diária. Mas nós dissociamos as coisas. A gente acha que o nosso comportamento no trabalho não tem nada a ver com a nossa intimidade com Deus, não é verdade?
Eu acho que eu posso ser um ótimo cristão dentro da igreja, ser um péssimo chefe lá fora, ser uma pessoa completamente rude, sem amor, sem paciência, irada, cheia de ódio, criando divisões e facções, mas isso não é problema. Meu irmão, se o seu cristianismo não pisa na segunda-feira da vida, alguma coisa equivocada está acontecendo aí. Se o seu cristianismo não influencia a forma como você cria os filhos, como você gera o dinheiro, como você experiencia a sua sexualidade, talvez você ainda não tenha entrado nesse ciclo de intimidade com Deus verdadeiro. Porque todos aqueles que morreram com Cristo crucificaram a paixão da sua carne. O que Paulo está tentando nos mostrar aqui é que o único jeito de ser livre no Evangelho é na vida de obediência a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que nós não precisamos ser moralistas, nem legalistas, nem libertinos, nada disso é para nós. Nada, nenhuma dessas categorias nos encaixa totalmente. Eu fico muito triste quando eu ouço pessoas expondo um evangelho que sempre tem graça, mas nunca tem obediência. Será que Jesus realmente teve todo aquele trabalho hercúleo de se tornar homem, de se tornar servo e morrer na cruz do Calvário para que a gente continuasse vivendo a mesma vidinha que a gente já vivia antes de conhecer a Cristo? Que sentido teria isso? Será que de fato Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar uma nova vida, mas essa nova vida tem cara de velha, tem gosto de velha, tem sabor de velha e em tudo se parece com a velha vida? Meus irmãos, vocês vão ouvir muito evangelho de bolinha de sabão por aí. Não tenha medo. Abra sua Bíblia e diga: isso não está na Escritura. Que todo aquele que pregar um outro evangelho, que não o meu evangelho, anátema, maldito. Porque o evangelho da cruz de Cristo é aquele que diz: você foi salvo pela cruz para levar a sua cruz. Não existe chamada ao discipulado sem chamada a tomar o quê? A cruz. Então nós cristãos, nós cremos na cruz, não apenas na cruz de Cristo que me salva dos meus pecados, mas eu creio no processo de tomar sobre mim a cruz do discipulado e seguir após Jesus imitando a sua vida. Ah, mas a gente cai. É lógico que a gente cai. Porque eu não sou salvo pela minha performance, eu não sou salvo pela minha obediência, eu sou salvo pela graça. Mas eu sou salvo pela graça para obedecer, para obedecer, para obedecer. Eu não sei se você lembra dessa cena absolutamente terrível, quando Jesus, finalizando o Sermão do Monte, olha para o último dia de todas as coisas. Ele diz assim: gente, eu vou contar uma história para vocês do último dia, de todas as coisas. Eu vou estar sentado no meu trono, e eu já sei o que vai acontecer. Eu vou ouvir uma multidão de pessoas diante de mim, gente de toda língua, de toda tribo, de toda raça, de toda nação. E haverá alguns ali que dirão assim: Senhor, Senhor, nós conhecemos você, Senhor. E vão se chegar a mim, pertinho do trono. Vão falar assim: Jesus, Senhor, lembra de mim? No seu nome eu fiz muitos milagres. No seu nome nós expulsamos demônios. Os nossos projetos eram patrocinados por Deus. E todo mundo dizia: lá vai aquele povo ungido e abençoado. E o que Jesus dirá? Apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade no grego é anomia. O que significa anomia? É a rejeição de toda lei, é a rejeição da obediência, é viver sem lei. Sabe os foras da lei? Aqueles que não se submetem a nenhum comando, a nenhuma obediência, a nenhuma autoridade, eles são anomia. O que Jesus está dizendo? Ele não tem parte com aqueles discípulos que, baseados numa pretensa graça, não vivem na obediência do discipulado. Anomia, sem lei, foras da lei. Jesus não conhece, não tem parte com os foras da lei do nosso tempo. Jesus não conhece, eles são estranhos para Jesus. No último dia, eles alegarão conhecer Jesus, mas Jesus dirá: não os conheço.
Imagine-se por um segundo diante do trono do último juiz de todos os juízes e ele dizer para você: cara, eu não te conheço. É absolutamente aterrador. Porque o evangelho que salva pela graça, salva, meus irmãos, para a obediência. O evangelho que salva pela graça, salva para obediência. E como eu sei que fui salvo pela graça? Quando eu sou constrangido e movido a obedecer, não pelo medo, mas pelo amor. Eu vou finalizar dizendo que hoje é domingo de ressurreição. A data na qual, no calendário cristão, nós separamos um tempo para refletir na crueza de tudo aquilo que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário. Alguns anos atrás, Mel Gibson, precisamente no ano de 2004, lançou um filme, não sei se você se lembra, Paixão de Cristo. E se tornou imediatamente um filme controverso. Porque todos os filmes de Jesus que a gente viu até então, Jesus era colocado na cruz do Calvário com a sua integridade física praticamente intacta. Mas aquele filme foi o primeiro de uma reconstrução histórica que mostrou que Jesus estava tão fatigado e o seu corpo estava tão surrado do processo inquisitório, ele foi tão torturado pelos guardas romanos que ele morreu num período de horas muito curto. Até os guardas se surpreenderam, você se lembra? As pessoas morriam depois de 3, 4 dias pregadas na cruz. Jesus morreu por volta de 8, 7 horas depois da crucificação. Tão surrado estava o seu corpo, tão batido, tão moído pelo processo de tortura dos romanos. Toda essa crueza, para quê? Para que o nosso pecado fosse imputado sobre Jesus. Todos os pecados que você pecou, todos aqueles, mesmo aqueles mais miúdos e que são segredos até para o seu cônjuge, até para os seus pais, todos esses foram encravados no corpo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E se você pensar sobre isso por um segundo, você se sentirá constrangido, porque você e eu, nós sabemos que nós não mereceríamos nunca tal sacrifício. E é justamente esse constrangimento dentro de nós que gera uma demanda. Eu não quero que você saia daqui desejoso de obedecer à vontade de Deus por medo. Porque se você sair daqui de novo tentando viver uma vida cristã baseada no medo, você ainda não entendeu o evangelho. Porque o verdadeiro amor faz o quê, meus irmãos? Lança fora todo medo. Quando o evangelho entra na cabeça e desce para o coração, nós descobrimos que Deus nos ama de forma quase terrível. Quase terrível. Quase terrível. Que Deus nos ama muito mais do que eu jamais ousaria pensar e imaginar ou cogitar. Deus me ama de uma maneira absolutamente escandalosa e terrível. E por causa disso, eu não posso continuar vivendo a mesma vida. Como eu viveria aquela mesma vida se eu fui amado de uma maneira tão absolutamente terrível? Eu não posso voltar para lá. O cristão, ele obedece, com certeza. Todo cristão que nasceu de novo, ele deseja obedecer ao Pai com todas as forças, e quando ele falha, ele se entristece, ele chora no seu pecado, ele coloca a boca no pó e ele chora, há uma contrição, mas não porque o pastor colocou uma carga imensa sobre ele, não porque há uma cultura de culpa e de vigilância na igreja, porque o evangelho da graça habita o coração desse novo nascido em Cristo Jesus. É por isso, não é pelo medo, é pelo amor. Porque as vezes que nós mais nos sentimos constrangidos na vida, foi as vezes em que nós nos sentimos amados e não amedrontados. Que a gente possa hoje, mais uma vez, relembrar não apenas a morte, mas a ressurreição de Jesus. E que essa nova vida prometida, possa ser perseguida por todos nós. Uma vida de oração, uma vida de busca da palavra
e uma vida que busca viver baseado na palavra. Não há liberdade fora de Cristo. Não há liberdade fora da vida de obediência. Se nesse domingo de Páscoa você quer ser livre, eu te convido a ser livre em Cristo Jesus, que chama a segui-lo, que o chama a segui-lo como seu único mestre e salvador. Vamos orar todos juntos? Senhor Jesus, mais uma vez nós meditamos na beleza, na verdade, no impacto da tua cruz. E nós pedimos que o Senhor possa renovar em nosso coração o nosso senso de maravilha, Jesus, para com o seu amor. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, dela vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, dela vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa. Jesus, mais uma vez a gente separa um tempo para estar aqui, debaixo da liderança da Tua Palavra, que nos leva a meditar, Jesus, em quão grave é a nossa escravidão. E que a escravidão, Jesus, ao meu próprio ego, é o pior tipo de prisão que existe. Mas Jesus, muito obrigado, porque na cruz nós fomos libertos de verdade, libertos para uma nova vida, libertos para um novo caminhar, libertos para um novo tipo de vida. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque exatamente agora você está gerando em nós fome da palavra, sede da vida de oração e um desejo íntimo e interno de caminhar sob a liderança do Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Vem transformar nossa maneira de andar no dia a dia.
Vem nos ensinar a te glorificar no nosso trabalho, na faculdade, na escola, com o nosso dinheiro, com a nossa sexualidade, com tudo que é em nós, de tal maneira que o Senhor encontre prazer vivendo na nossa vida, no templo que é a nossa vida. Porque nós somos o seu templo, Espírito Santo de Deus. Nós somos a sua casa, nós somos a sua morada. E nós desejamos ser um lugar no qual o Senhor habita com liberdade, se alegra. Jesus Cristo, vem avivar a nossa comunidade. Vem trazer um avivamento espiritual verdadeiro, profundo, não da boca para fora, não de fogos de artifício, mas aquele avivamento que te busca no quarto de oração. Aquele avivamento que come da palavra, aquele avivamento que de fato muda de vida, Jesus Cristo, que faz novos caminhos para os pés. Jesus Cristo, nós oramos mais uma vez agradecendo, porque tudo isso só é possível por causa da tua gloriosa e maravilhosa cruz. Fica conosco, Jesus Cristo, fica conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.